Oi, gente, como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Viagens da Gi. Eu sou a Giovanni e aqui a gente fala sobre tudo relacionado a viagens. Eu te conto as minhas experiências, faço reviews e aqui você vai encontrar as melhores dicas para sua próxima viagem. Bom, o vídeo de hoje ele é mais ou menos uma continuação do vídeo anterior que eu postei. Então, no vídeo anterior eu falei sobre o passeio da Isla Saona ou Ilha Saona. E nesse vídeo eu vou fazer especificamente uma review sobre a agência que eu contratei para fazer esse passeio. Então, eles se mesclam um pouco, mas eu queria muito separar essas duas experiências, porque de repente eu falo alguma coisa da agência e a pessoa acha que tem a ver com o passeio, ou com o passeio tem a ver com a agência, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O passeio é uma coisa, e como eu disse no último vídeo, vale incrivelmente a pena, mas eu quero sim fazer review da agência em si, porque eu já fiz review da Aragest, já fiz review do resort que eu fiquei. Se você não viu esses vídeos, inclusive, eu vou deixar linkados na descrição. Mas, no fim desse vídeo, você vai saber se eu recomendo ou não essa agência que eu contratei, que é a Brasil Passeios Punta Cana. Bom, vamos lá. Se você já pesquisou, se você planeja ir ou já foi para Punta Cana, você vai ver que tem várias agências e vários passeios disponíveis para você fazer por lá. Então você pode fazer passeio de buggy, tem um parque nacional, tem cenote, tem tirolesa, tem diversas praias, ilhas, tem a Isla Catalina também, que a gente não foi. Tem skate park, você pode ir no Cocobongo, que eles também vendem ali como passeio da agência. Tem o passeio a Santo Domingo, que é a capital. Mergulho, entre 1 milhão de outros passeios. Então você pode escolher vários. A gente escolheu fazer a Isla Saona, que é um passeio de dia inteiro. Então a gente estava ali numa maratona pós-casamento e só queria relaxar. Mas a gente abriu mão de um dia para poder fazer o passeio da Isla Saona. Quando você começa a procurar, você vai ver que tem um monte de agências com diversos preços, são todos em dólares e não são muito baixos. Eu fiquei um pouco assustada, mas assim, gente, eu acho que é meio que a realidade ali dessa área de resort all inclusive, dessa vibe, assim. Os passeios são, a maioria aí, pelo menos uns 80 dólares por pessoa. Eu paguei 140 com a Brasil Passeios, mas pelo que eu pesquisei, estava ali na média. Era um pouquinho mais alto, mas estava na média das outras agências para esse passeio específico. Eu vou contar então a minha experiência nesse passeio com a Brasil Passeios. Como eu disse, eu paguei 140 dólares, mas eu também fechei ida e volta do aeroporto com eles, né, o transfer, e foi 30 dólares o trecho. Então você pode dividir ali, eles te buscam em uma van, então você pode dividir em mais pessoas, mas estava só eu e meu marido, então ficou 15 dólares por pessoa por trecho, 60 dólares total. Mas sobre esse passeio específico, ele incluía 4 paradas. A primeira é no Recife para você fazer snorkeling, a segunda nas piscinas naturais, onde você pode ficar ali um tempinho, a terceira é no Santuário das Estrelas do Mar e a quarta é na Ilha Saona. Inclui também comida e bebida liberada. A comida, na verdade, não é tão liberada assim, mas eles passam umas 2 ou 3 vezes, tipo, lanchinho, salgadinho, coisinhas assim para você beliscar, comer. Não é uma abundância, mas tem sim um lanchinho ali. E também tem bebida liberada durante todo o passeio. Eles avisam até, gente, pode ser que acabe a cerveja durante o passeio, depende ali do público, né? E assim, não tem como repor, não tem como comprar, então pode ser que acabe, mas no nosso caso não acabou não. Teve durante todo o passeio, não só cerveja, eles servem Heineken, como também tinha caipirinhas, bebidinhas ali que eles faziam e água. O passeio então começa quando eles vão buscar a gente no resort. O horário combinado era 7h45. Porém, a gente só saiu de lá às 9. Então atrasou muito, muito, muito essa chegada deles ali no resort. Então isso foi, assim, um pouco decepcionante, porque a gente perde tempo de passeio, né. Depois mais pra frente eu vou contar, a gente podia ter ficado mais tempo na ilha, mas acabou perdendo esse tempo de passeio também e de deslocamento, enfim. Depois eles vão levar, então eles passam no nosso resort, eles passam nos outros resorts para pegar o grupo todo daquela van, e aí eles param na sede deles, que fica bem do lado do Cocobongo. Então, se você for no Cocobongo, você ali do lado já tá a agência da Brasil Passeios. Eles param ali porque tem algumas pessoas que ainda vão pagar esse passeio ou que querem contratar alguma outra coisa, então a gente fica um tempo ali. Também não esperava que a gente ia perder esse tempo, né? Mas eu entendo que pela logística ali eles querem otimizar os transportes. Mas assim, eles oferecem água, tem um pouquinho de estrutura ali, tem banheiro para você usar, então você pode ficar ali um tempo. Não sei exatamente quanto tempo a gente ficou, porque eu não contei, eu achei que ia ser super rapidinho, acabou demorando um pouco mais.
Mas aí eles fazem a separação dos grupos, né, então eles vão chamando pessoa por pessoa em qual grupo vai ficar para poder separar nas lanchas, depois lá pra frente. Aí a gente entra nas vans e segue até Baia Ribe. Isso é uma viagem de mais ou menos 1 hora, se não tiver trânsito, né, são 70 quilômetros até Baia Ribe, que é de onde realmente saem os passeios de barco. No meio do caminho, a gente para num posto de gasolina, eu não sei exatamente por quê, eu vi muitas reviews do pessoal falando que para lá, fica tipo num posto no meio do nada, assim, esperando nada. Mas a gente ficou uns 20 minutos ali, você podia ir na. Como a gente sai bem cedo do resort, tem gente que não toma café da manhã, às vezes. No meu caso, eu tomei. Mas tem gente que não comeu, então acho que eles param ali na conveniência pro pessoal fazer um lanchinho, ir no banheiro, de repente passar um protetor solar antes de entrar na lancha, se trocar, se for preciso, enfim. Eles pedem pra gente já ficar pronto pra lancha ali naquele posto. O banheiro é bem tranquilo também, eu fui e tem estrutura ok, assim. Nós ficamos uns 20 minutos lá parados. E depois seguimos realmente pra Baia Ribe. Quando a gente chega ali em Baia Ribe, eles meio que deixam a gente numa. Como se fosse uma mini prainha. Não é nem uma marina, assim. É realmente uma prainha, parece. E já começa a abordar um monte de gente, um monte de vendedor ambulante. Gente, é um saco os vendedores ambulantes. Eles são muito insistentes. Né, como eu falei no último vídeo, não é aquela coisa, senhora, gostaria de comprar um chapéu? É tipo, eles te chegam olhando no olho, assim, é super desconfortável de verdade, porque tem essa insistência, como se você fosse obrigado a gastar dinheiro ali com eles. Mas enfim, eu não dei muita atenção ali, não dei muita abertura e também não fui muito abordada, mas eu vi que eles realmente chegam bem junto das pessoas, assim, nessa prainha. Mas assim, é bem rapidinho, a gente já entra na lancha e acaba essa situação. Na lancha, eles vão apresentar, então, a equipe ali da agência, quais são as regras da lancha, qual que é o nosso cronograma de passeio, e seguimos aí para a primeira parada. Na lancha, eles tocam músicas brasileiras, eles tocam reggaeton, então, assim, é bem animado o clima, eles já começam a oferecer cerveja ali a rodo, o pessoal fica bem ruim, inclusive. É, mas é um negócio meio controlado, assim, são poucas pessoas também, né? Então a nossa guia principal ali era brasileira, os outros que estavam ali servindo bebida, o fotógrafo, não são. Mas ela era, então ela ia explicando ali pra gente, a Ilha Saúna é isso, aqui a gente vai parar em um lugar X, que não sei o quê. Então ela faz toda uma contextualização ali, ela explica as regras de cada lugar. Eu achei bem interessante. Ela era super simpática também, inclusive a guia era a Jaque. Na van a gente conversou bastante. Na volta, principalmente, ela explica um pouco ali sobre a realidade de Punta Cana, o pessoal quis saber, né? Então, foi bem legal, assim, é uma guia muito boa. Então, assim, nas paradas que a gente fez, eu vou falar uns pontos de destaque, porque como eu já contei como foi o passeio em si, eu vou falar uns pontos de destaque só sobre cada um das paradas que a gente fez. Então, a primeira parada foi num Recife, pra gente fazer snorkeling. Eles dão o óculos ali pra gente, te ajudam a descer e subir da lancha, é bem tranquilo. Nós ficamos uns 20 minutinhos ali, não tem nada demais pra falar sobre esse ponto. Depois a gente foi para as piscinas naturais, onde eu achei bem legal. Eles criam toda uma vibe ali, uma coisa meio carnaval, assim, colocam umas músicas bem animadas quando a gente vai chegando. E, gente, assim, o som é muito, muito alto na lancha, tá? Então, eu vi algumas reviews das pessoas falando, som alto pra caramba, o dia inteiro com aquilo na cabeça, não sei o quê. Gente, se você não tá nessa vibe, escolha outro passeio. Porque realmente o som é muito alto, às vezes coloca de uma música eletrônica, às vezes coloca uma música com uma batida muito forte. Assim, se você tá com um bebê, se você tá com criança, talvez não seja tão interessante. Talvez a criança, né, não fique ali tão confortável. A gente gostou, tinha muita gente mais jovem também ali na nossa lancha, né? Casais mais jovens, então foi bem animado. Aí ali nas piscinas naturais, eles vão servir cervejas, vão servir drinks, eles estão o tempo todo ali te ajudando, né? Te, te servindo. E você pode ficar na lancha lá em cima também, pode tirar foto na lancha, ficar lá na sombra, ou você fica lá embaixo. Eles deram um tempinho bem legal pra gente ficar ali, tempo de tirar foto, de curtir uma música, de fazer o que quisesse, realmente ficar aproveitando a paisagem ali, que é bem bonito. E aí, o único ponto que eu vou falar, que na realidade, assim, é uma crítica, mas se alguém da agência estiver vendo esse vídeo, que eu acredito que não esteja, mas às vezes é até bom que veja, é um ponto de melhoria. Gente, vocês assim, o passeio custa US$ 140 por pessoa. Ali na lancha tinha no mínimo 12 pessoas. É muito dinheiro que eles fazem com esse passeio. E aí a caixa térmica, tipo, era uma caixa de isopor. Obviamente, aquilo fica o tempo todo
molhado, fica eles colocam no mar, né, porque flutua, então quando você fica na água ali, fora da lancha, a caixa fica junto. Então fica um cara segurando, mas ela flutua. Então, assim, é uma caixa que tá o tempo todo molhada, mas assim, gente, era muito, 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 muito fundo. Gente, pelo amor de Deus, espirra uma que boa nessa caixa. Alguma coisa, limpa, troca a caixa. Realmente foi bem. Assim, eu acho que não tinha necessidade de ter uma caixa tão suja daquela, sabe? Então, assim, minha sugestão pra agência é: a gente repara nas poucas coisas. Vocês estão me oferecendo comida, vocês estão me oferecendo bebida, e eu tô vendo de que forma que isso tá sendo oferecido. Gente, eu não tô falando que era nada nojento, tá? A caixa especificamente, eu achei que poderia ser trocada. Espero que não seja uma crítica tão dura essa, porque realmente é só troquem a caixa. Não é grande coisa. A guia era incrível. Enfim, esse é o único ponto que eu tenho pra falar. Depois disso, a gente foi pro Santuário das Estrelas do Mar, e aí eu tenho um elogio pra fazer. Eu sou uma pessoa que me importo muito, assim, com vida marinha, com natureza, de preservar. Cara, é um lugar maravilhoso. É realmente paradisíaco. E, assim, pra mim, como cidadã do mundo, é muito importante preservar esses lugares. Quando eu vejo, por exemplo, o pessoal, uns ambulantes que tem animal acorrentado pra você tirar uma foto. Gente, isso acaba com o meu dia. Quando eu vejo maltrato de animal, quando eu vejo lixo, pessoal jogando lixo no mar, coisas assim, acaba com o meu dia. Então, uma coisa que me deixou muito feliz nesse passeio e nesse ponto específico foi a nossa guia orientou. Vocês não podem perturbar de jeito algum as estrelas do mar. São estrelas muito grandes, tipo, assim. Olha, tem umas menorzinhas também, mas tem umas assim. Elas são maravilhosas, dá vontade de pegar, dá vontade de olhar ela perto assim, mas gente, não pode encostar, não pode pegar, não pode tirar ela do habitat dela, não pode levar embora, não pode fazer nada com a estrela, você só pode olhar e admirar. E isso foi uma orientação que foi dada ali na Land, então eu achei assim muito legal. Ela até explicou que tem uma multa bem alta em dólares, que é aplicada caso a pessoa faça isso. Então eu achei muito legal assim esse senso de preservação também. E assim, eu já fui em passeios em outros lugares, por exemplo, em Maragogi, que também é super assim, vida marinha. O, o alto do lugar é a natureza. E eu vi, por exemplo, o guia do passeio pegando coral e levando para poder vender à noite na feirinha. Então é uma coisa assim que eu fiquei muito feliz de não ter visto. Eu, pelo menos, né, não vi nada disso e ainda teve essa orientação nesse sentido. Então, parabéns, Brasil Passeios. Fiquei muito feliz. Beijo para vocês. Ah, e nesse ponto específico também tem bastante arraias que passam ali junto com as estrelas do mar. E eles falaram, gente, elas vão passar, é o habitat delas, é a casa delas. O que você pode fazer se ela passar do seu lado? Você fica quietinho e espera ela passar. Bom, tipo, respeite o animal que tá ali, sabe? Então, de verdade, assim, fiquei muito feliz com isso. E aí a gente partiu realmente pra Ilha Saona. Nós chegamos em torno das 2 horas da tarde. Estava incluído ali no passeio um almoço que é feito pelos locais. É um buffet super simples. Eu até comentei mais ali no outro vídeo que eu fiz sobre o passeio em si. Não esperem muito luxo, mas como eu tô fazendo uma review da agência em si, não vou falar tanto sobre esse ponto, porque não é a agência que tá oferecendo esse buffet. Ele é o mesmo buffet para todo mundo. O que eu posso falar da agência ali na Ilha Saona? Como a gente atrasou um pouco o passeio, a gente acabou ficando só 1 hora e meia, um pouquinho mais, sei lá, 1 hora e 40 na ilha. Eu acho que a gente podia ter ficado mais tempo, mas como atrasou muito, muito, muito o passeio, a gente ficou pouco tempo. Foi suficiente para eu fazer foto, foi suficiente para eu curtir, mas eu gostaria sim de ter passado mais tempo lá, até porque é o ponto principal do passeio, né? O ponto principal não é um Recife, não são as estrelas do mar, é realmente ali a ilha. Então eu achei que para ser um ponto principal por US$ 140, a gente podia ter ficado mais tempo. Mas teve essa questão aí do atraso. O que eu achei legal? Ali na ilha, eles fazem tipo um barzinho da agência, onde eles vão ficar fazendo caipirinha, eles vão ficar servindo você o tempo que a gente estiver ali. Então você tem toda essa comodidade. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, precisar de alguma ajuda, eles estão ali o tempo todo disponíveis para ajudar, para conversar, para te ajudar a aproveitar mesmo. Então, eu achei isso bem positivo. E sobre a estrutura da ilha, também comentei no outro vídeo. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo que você veja, porque eu dei bastante detalhe. Por fim, nós saímos da ilha por volta. Eles marcaram 3h30, mas aí era umas
15 para as 4, a gente estava na lancha saindo. Nós vamos, então, em direção a outro lugar, né? Então a gente saiu de uma prainha com as lanchas, nós vamos até como se fosse um mini porto, uma mini marina no centro da cidade ali. Ai, como eu tô falando, Jesus. E ali foi onde eu vi, assim. Aí não tem a ver com a agência, tá, gente? Por favor, separem as críticas. Mas eu vou falar mesmo assim, como eu comentei no outro vídeo também, eu vou fazer um vídeo falando sobre essas questões ambientais nesses lugares paradisíacos. Eu acho que, assim, faz muito sentido com quem eu sou. Se é do seu interesse, se não é, eu não sei, mas eu quero falar porque eu acho que a gente precisa falar sobre algumas coisas. Mas quando a gente chega ali, é super movimentado, é como se fosse um centro da cidade, assim. Então tem muito, muito, muito. Como os passeios chegam ali, tem muito vendedor ambulante, tem muito comércio, tem os moradores mesmo passando ali. E o que eu fiquei bem triste é que, tipo, tinha muito. Foi onde eu mais vi vendedor ambulante com animais. Então eu vi um cara com iguana, eu vi um cara com macaco, eu vi um cara com uma arara. E, tipo assim, num raio de 3 metros, assim. E o que eu fiquei mais triste é que eu espero que o enquadramento esteja parecido, porque simplesmente parou de gravar a minha câmera. Mas tudo bem. Como eu tava falando, eu vi um policial ali, tipo, nem aí com a paçoca. Então não é uma coisa que, assim, eu vejo que as pessoas, os locais ali aparentemente se importam. Eu sei que pra muitos é a sobrevivência deles, mas nada tira da minha cabeça, nada vai me fazer mudar de ideia, porque existem jeitos muito mais humanos até de ganhar dinheiro ali. Nem que seja fazendo massagem e cobrando um monte. Então, assim, é isso. Isso foi um pouco triste, mas enfim, voltando pra experiência com a agência. A gente dali, né, ficou um tempinho, o pessoal quis ir no banheiro, tudo mais. Então, até reagrupar todo mundo ali no transporte pra voltar. Isso demorou um pouquinho, mas nada demais também. Nós saímos lá da ilha, como eu falei, umas 4 horas da tarde, nós chegamos só umas 6h30 no hotel. Então, essa volta foi bem mais demorada. A gente pegou um pouco de trânsito, foi, enfim, nada a ver ali também com a agência. Eles param rapidinho de novo na agência em si, para deixar um pessoal, às vezes o pessoal quer fechar alguma coisa, falta pagar alguma coisa, mas a gente seguiu bem rapidinho pro resort, então foi tranquilo. A Jaque foi conversando com a gente o caminho todo, assim. O pessoal perguntou um pouco ali sobre a realidade de Punta Cana, como que é em questão de pobreza, porque nós vimos ali, né, uns caminhões, tipo, lotado de gente. Parecia que tava carregando carga, assim, era muita, muita gente em cima de caçamba de caminhão. Então, ela explicou um pouco ali como que funciona a questão de trabalho, que tem muito imigrante ilegal, que vem muita gente do Haiti, enfim. Então, assim, foi interessante de conversar com ela, entender um pouco mais sobre a região também, porque às vezes a gente fica naquele mundinho de resort e não sabe como que é o país em si, né? Então foi interessante, ela tinha bastante informação. Enfim, gente, nós chegamos no hotel então umas 6h30 e acabou o passeio. Então eu quero muito agradecer a Jaque. Ela foi incrível, assim, pra gente foi muito bom. No geral, tive uma boa experiência com a Brasil Passeios, eu recomendo sim que vocês façam. Tem uma vibe brasileira, tem as músicas que a gente gosta, tem uma guia brasileira, então se você não fala inglês, não fala espanhol, talvez seja melhor contratar realmente alguém que fala português. E a gente teve uma boa experiência, então eu gostei muito, faria de novo com eles. O preço não é tão distante de outras agências, comparando com algumas é até um pouco mais barato, então achei que vale sim a pena. Teve, né, os 2 pontinhos aí, que foi a questão de muito, muito, muito atraso, pra pegar a gente no resort de manhã, e depois teve a questão da caixa também, que, assim, honestamente recomendo que troquem, porque ali é bem desagradável de ver, mas de resto foi realmente tudo muito bom e eu recomendo sim a Brasil Passeios Punta Cana. Bom, gente, se eu deixei de falar alguma coisa, se vocês ainda querem saber algum detalhe sobre o passeio, sobre a agência, podem me deixar aqui nos comentários, eu sempre respondo tudo. E se você teve alguma outra experiência com a Brasil Passeios que você queira compartilhar aqui, o canal é exatamente sobre isso. Eu conto um pouquinho da minha experiência, você me conta um pouquinho da sua, e a gente vai trocando. E assim a gente vai fazendo viagens melhores. Então isso também vai ajudar as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui, Giovana. Uau! Se inscreva no canal e vai ter muito mais coisa ainda pra vocês aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau!